Vamos para começar a trabalhar com a questão da história, cronologia, história e tempo. Duas formas da gente entender esse tempo, o tempo histórico e o tempo cronológico. O tempo cronológico a gente vai contar, por exemplo, desde o nascimento da gente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Há 10 anos atrás acontece um determinado fato, há 30 anos atrás acontece um determinado fato. No ano de 1789, por exemplo, a gente vai ter a queda da Bastilha, a gente vai ter o começo da Revolução Francesa, um dos marcos históricos. Isso é o tempo cronológico. Diferença do tempo cronológico para o tempo histórico é que a história ela vai se dividir em 5 períodos históricos, ou essa forma da gente entender o tempo. A pré-história, a antiguidade, a Idade Média, moderna e a Idade Contemporânea. Para entender um pouco mais então esse estudo, a gente vai visualizar a imagem de que o homem, o surgimento da vida do homem, é o ponto inicial dessa minha história, o ponto inicial dessa minha pré-história. Então, desde o surgimento da vida humana, eu vou ter essa cronologia histórica em cima da pré-história. Eu tenho algumas teorias aqui. A primeira das teorias é trabalhar a ideia do criacionismo. Se a gente pegar Adão e Eva, surgimento da vida humana, Gênesis capítulo 2, a gente vai dizer que Deus, a partir do molde de barro, ele vai criar o homem à sua imagem e semelhança. E mais adiante ele vai dizer, porque esse mesmo homem era temente, esse mesmo homem que ele chama de Adão, ele cria uma imagem de uma mulher, ele cria a companheira para que viva junto com esse homem, e a partir daí a gente tem o surgimento da nossa civilização. Essa é a teoria do criacionismo. A segunda teoria mais aceita pela academia em si, ou seja, por quem estuda a história ou por quem estuda a ciência de modo geral, é tentar entender a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. E com isso nós descendemos de outros seres, no caso os primatas aqui. Então nós somos descendentes desse macaco, grosso modo. Então nós viemos lá desse macaco que vivia no início ainda, que eu não vou trabalhar como pré-história, mas em um outro período histórico, e vou chamar de pré-história só o surgimento da vida humana. Eu ainda não tenho a ideia de um elo perdido, não tenho ainda a ideia de quando surge esse primeiro homem em si. O que se tem é a ideia de que há mais ou menos 4 milhões de anos antes do presente vai surgir a vida humana. E de lá para cá a gente tem as diversas evoluções até que a gente chegue no Homo sapiens há mais ou menos 200 mil anos antes do presente. De lá para cá, então, eu vou ter o surgimento da pré-história. Surgimento do fogo, eu tenho na pré-história. Surgimento da agricultura, tenho na pré-história. Essa mesma agricultura que eu vou chamar de evolução neolítica. Ela vai estar sempre presente dentro da pré-história. Tem uma outra forma de eu entender esse tempo cronológico aqui, ou melhor, esse tempo histórico, que é a questão de tentar entender que a história eu vou dividir em 2 partes. A primeira delas é o que eu vou chamar de pré-história e a segunda, história propriamente dita. A divisão está no surgimento da escrita, há mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo ou 6 mil anos antes do presente. Então, tudo que eu tenho antes da escrita, vou chamar de pré-história. O que vem da escrita em diante, eu vou chamar de história. Todos esses acontecimentos, a invenção da roda, a invenção do fogo, a caça, a pesca, todo esse surgimento de uma coletividade, de uma organização humana, ele vai se descrever, então, no primeiro período histórico. A antiguidade é o período que vem da escrita até o ano de 476, com a queda do Império Romano. Então aqui eu vou ter as principais civilizações, tanto orientais quanto ocidentais. Vou ter Mesopotâmia, eu vou ter Grécia, eu vou ter romanos, eu vou ter os egípcios, eu vou ter todas as civilizações aqui inseridas. A Idade Média, ela começa no ano de 476, vai até 1453, também conhecido como Idade das Trevas. Aqui, por exemplo, eu vou ter o surgimento da peste negra, certo? 1453 a 1789 eu vou ter a Idade Moderna. Aqui, nesse inteirinho da idade, eu vou ter as grandes navegações, eu vou ter o surgimento do Brasil, do nosso país, porque até então era uma região colonizada por povos pré-colombianos.
E aqui, de 1789 até os dias atuais, a gente tem, então, a Idade Contemporânea. As guerras em si, Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, todo este período a gente vai chamar de Idade Contemporânea e com isso a gente consegue entender um pouco. Esse é o quadro de História Geral. A gente teria também um quadro de História do Brasil, mas a gente vai gravar numa segunda modalidade esse quadro, beleza? Bom, continuando então o que estava falando sobre a questão dos períodos históricos, né? A gente tem a continuação, só que aqui, para entender um pouquinho a ideia de cronologia, só que agora com a história do Brasil. Diferente da história geral, que a gente vai ter mais ou menos 4.000 antes do presente, ou melhor, 6.000 antes do presente, 4.000 antes de Cristo, para a gente ter a invenção da escrita, ou a descoberta da escrita, tratando essa ideia como pré-história. A pré-história brasileira, ela vai existir até o ano de 1500. Como os índios não nos deixaram nenhum documento escrito, a escrita para nós ela vai surgir lá no ano de 1500 e a gente então vai ter até 1500 uma pré-história brasileira. De 1500 em diante, a gente vai ter uma divisão nesses períodos históricos. O primeiro período a gente vai chamar de período colonial, que ele vai de 1500 até 1822, período no qual o Brasil vai se tornar independente de Portugal. De 1822 a 1889 a gente vai ter o segundo período, que a gente vai chamar de período imperial, e o terceiro período, que vai ser de 1889 até os dias atuais, a gente vai chamar de período republicano. Período colonial, ainda vou dividir um pouco esse período colonial. O primeiro período, que vai nos primeiros 30 anos, ou seja, eu quase não tenho a presença de nenhuma mão de obra, com exceção da mão de obra indígena, vou chamar de um período pré-colonial, até porque os portugueses não enviaram muitas embarcações para cá, porque o objetivo deles não era um povoamento, ou propriamente a exploração. Eles vieram para cá em busca do ouro, não encontraram esse ouro que tanto era necessário para eles. Eles deixaram o Brasil de lado, eles só cresceram o ouro quando eles começaram a entender essa necessidade de tentar tirar o máximo de recursos dessas terras que eles tinham acabado de conseguir pelo Tratado de Tordesilhas. Então eles vieram para cá para tentar explorar. Nesses primeiros 30 anos é o período de exploração do pau-brasil, onde eu vou ter mão de obra exclusivamente indígena, e de 1530 até 1822 eu vou ter a exploração dos diversos ciclos, como o ciclo da cana, como o ciclo do ouro, esses com a exploração direto do tráfico negreiro, da mão de obra negra. Então o que eu tenho? Dentro do meu período colonial, uma divisão, e eu também posso entender essa divisão como uma divisão de mão de obra. Nesse caso, a mão de obra negra no período colonial, período pré-colonial, uma mão de obra branca, certo? Aqui então o período imperial, que vai ser onde eu vou ter a abdicação de Dom Pedro, onde eu vou ter uma série de eventos, como para nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter a Revolução Farroupilha, e aqui, por exemplo, no período republicano, a gente vai ter Era Vargas, a gente vai ter uma série de outros movimentos, como o próprio regime militar, o próprio golpe de 1964, que vai acabar eclodindo então com essa ditadura de 1964 a 1984, e com isso a gente encerra então o período histórico. Só para deixar claro, diferença de período histórico para tempo em si cronológico. Período histórico eu divido em grupos. O tempo cronológico eu vou no ano específico. Pode ser até que eu bata exatamente essas datas, se eu chegar e tecer uma determinada data. No ano de 1680 acontece um determinado evento. Isso é um tempo cronológico. Historicamente eu vou inserir ele no período colonial. Mas eu tenho um evento e eu tenho essa forma de entender o tempo.